Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Olha o trem! Fazia tempo que ele não aparecia, hein? Aqui na gravação da nossa pílula. Olha o trem com sua buzina, literalmente, né? Muita luz e muita paz para o seu coração, para a sua vida. Alegria, né? Poder gravar essa pílula para você desse nosso sábado. Depois desse tratamento lindo, gente, que nós tivemos ontem. Nossa, a distância, cada dia uma surpresa nova e eu estou muito feliz. É, Ontem a gente bateu o recorde, né, de participantes, foi maravilhoso, mais do que semana passada. E mais importante do que isso é o resultado, né? Que as pessoas já vão trazendo, isso não tem preço. Então, se você participou, estou te aguardando daqui a pouco, porque hoje e amanhã tem a continuidade do tratamento à distância no Evangelho no Lar. Inclusive, no finalzinho eu vou te contar o que nós vamos ter especificamente amanhã no nosso Evangelho no Lar, para você não deixar de participar, mas de jeito nenhum, tá bom? Mas antes disso, vamos falar do nosso tema de hoje. Meus amigos, quem é o homem mais feliz do mundo? Que pergunta, hein? Como identificar o homem mais livre do mundo? Certa vez, um jovem foi procurar um sábio e chegou para ele e perguntou exatamente isso. Ó, grande sábio, eu tenho estudado, tenho procurado entender o ser humano, estudado as religiões, as diversas filosofias, e eu queria entender como identificar o homem mais feliz do mundo. Eu conheço uma pessoa perto da minha casa que tem tudo. Tem casas, apartamentos, carros, fazendas, tem muito dinheiro, mas vive preocupado em perder tudo. E com certeza, embora tenha muita coisa material, não é feliz. Já tem um outro vizinho que é bem casado, tem uma companheira maravilhosa, tem lá vários filhos, mas é impressionante. É a família que quem está de fora gostaria de ter. Mas na hora que a gente entra dentro da casa dele, é uma brigaiada, é uma dificuldade. E eu vejo que ele ama a família que tem, mas nossa, dá um problema. E eu vejo tantas pessoas sem família, ai, ai, me dá pena dele. Aí tem essas pessoas sem família. E aí alguém chega e fala, eu queria ser livre, que esse negócio de casamento é complicado, né? É uma fonte de problema, família. Mas aí ao mesmo tempo, eu vejo algumas pessoas, inclusive eu tenho amigos assim, isso ele falando pro sábio, né, gente? Que viajam para todos os lugares, ficam pulando de galho em galho, em busca de companhia, em busca de ter o que fazer, e não se sentem tão felizes assim, embora despertem a inveja de outras pessoas que queriam ter mais liberdade. E aí, gente, ele foi assim, elencando ponto a ponto, pessoas que tinham muitas coisas, mas sempre tinha alguma coisa que faltava. E o sábio escutando. Então, nobre sábio, depois de, assim, falar uma fila, né, enorme de possibilidades, eu queria entender, como que eu vou saber quem é o homem mais feliz do mundo, ou como me tornar o homem mais livre do mundo, para que eu possa aprender a seguir esse caminho. Ele pensou, pensou, com tranquilidade, e aí falou com ele, meu filho, eu tenho aprendido muitas coisas na vida. Mas, se você quer saber a resposta que o meu coração aprendeu, eu vou lhe dizer: o homem mais feliz do mundo é aquele que menos necessita para se sentir feliz. E aí ele ficou assim estatelado. E o mais livre? O mais livre é aquele que menos precisa para se sentir em paz. Quanto mais coisas você cria ao seu redor, mais necessidades para que você possa ser feliz ou estar em paz, mais dependente você fica exatamente do que você traçou como objetivo a ser alcançado e depois passa a ter medo de perder o que alcançou. Mas no momento em que você começa a ser quem é, a viver a vida e a acolhê-la da forma como ela se apresenta, encontrando-se bem no aqui e agora, encontrando significado em cada passo que você está traçando, né? Tá fazendo, tá dando, não importa o que lhe aconteça, você vai encontrar significado e você vai ser feliz. Então, meus amigos queridos, eu queria trazer essa reflexão hoje para nós na pílula, né? Aquele que menos precisa, que menos exige, talvez seja aquela pessoa mais aberta para a felicidade. Mas aí eu vou pedir licença à história e acrescentar um item a mais. Aquele que menos precisa, que menos exige e que mais ama é o que é
a pessoa, ou quem é a pessoa, talvez, se não mais feliz do mundo, entre aquelas que se encontram mais felizes. O nosso amado Evangelho, meus irmãos queridos, nos mostra isso. Quanto mais a gente ama. E o que é amar? Amar é ser grato. Amar é ver beleza onde os outros não veem. Amar é ver significado, é se curar de dentro para fora. A gente falou muito disso, né? Ontem no tratamento. Amar é você transformar a sua visão da vida. Não é fingir que não existem problemas. Não é fingir que a vida não é desafiadora. Não, ela é sim. Problema tem um monte. Mas você vai escolher ser feliz apesar disso. Apesar das pessoas, apesar da família, apesar dos problemas, apesar da falta de dinheiro. A gente vai encontrar um jeitinho especial de se encontrar em paz. Seja ajudando, servindo, amando. Porque isso nos liberta. Presta atenção. A finalidade de uma árvore não é oferecer frutos para ela própria, não é verdade? A finalidade de um rio não é usufruir das próprias águas. A finalidade, né, de uma flor não é criar perfume para ela mesma. A árvore produz frutos para quem os consome. O rio leva suas águas para o oceano e para aqueles que se beneficiam, né, da sua riqueza. E, naturalmente, as flores produzem perfume para quem sente. O que isso quer dizer? O ser humano ele é feliz quando ele doa, gente. Quando a gente entende a importância de doar, da gente produzir, isso é incrível. Ser feliz é importante, mas fazer outros felizes é essencial. Pensa nisso. Quanto maior a nossa capacidade de exigir menos e se doar mais, mais em paz a gente vai se sentir, mais nós vamos nos curar, mais nós vamos encontrar respostas para tantas perguntas que nós temos feito. Mas até lá, dê o primeiro passo de se cuidar, não é? Encontrando o seu eu divino e vivendo a partir dele. Pode ter certeza que já vai fazer uma grande diferença. Vai ou não vai? Ou se vai, ou se vai. Deixa eu te contar uma coisa incrível, se você quer fazer isso e gostaria da nossa ajuda. Amanhã, domingo, eu vou fazer pela primeira vez no Evangelho no Lar uma meditação de autocura. Nem no nosso tratamento à distância eu faço meditações de autocura, porque tratamento à distância eu não faço nada. Quem faz é a espiritualidade, né? O tratamento à distância eu estou ali só para poder conduzir o processo, mas todo o processo da espiritualidade. Amanhã eu quero te convidar para participar da nossa meditação de autocura. Nós vamos trabalhar uma meditação maravilhosa no Evangelho no Lar, vai ser a primeira vez, vai ajudar a complementar e muito o tratamento de ontem, e mesmo que hoje você não tenha participado, ontem você não tenha participado, se você puder aparecer hoje às 10h30, eu acho que você vai gostar bastante. Se não, por algum motivo, pelo menos, criatura, se planeja para estar junto com a sua família amanhã, domingo, no nosso amado Evangelho. Tá bom? Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, prometo. Um beijo enorme no seu coração, espero que você seja cada vez mais feliz e obrigado por compartilhar as pílulas, né, por baixar o aplicativo IRM Oficial, por fazer o que vocês fazem, nos ajudando a construir um mundo melhor e mais feliz para todos nós. Tá bom? Fiquem com Deus então. E luz e paz à espera da nossa mega maratona que está chegando. Vai ser feliz criatura, começando com esquenta do nosso berço ao túmulo, segunda-feira, às 8h30 da noite. Até breve, meus amados e queridos amigos. Até muito, gente, muito breve.